Dê a eles, ó amado Espírito Santo, coordenação, linha, Senhor, ó Pai, e que nesse tempo de ensino deles, nessa parte de ensino, ó Pai, eles possam revelar a nós o que está no teu coração para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Que essa lição seja transformadora nas nossas vidas, desafiadoras, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, essa lição, né, como vocês perceberam, a gente vai chegando ao final, né, e a gente vai tendo uma noção de que o curso ele trata da questão de modelo de governo, né? E nós estamos aqui para aprender qual é o modelo de governo do reino de Deus, o modelo de governo de Jesus. Ele é o rei de reis, né? É um modelo de governo produtivo. Mas antes, falando rapidamente, enquanto as pessoas vão entrando, né, nossos irmãos, assim, fazemos um breve resumo para chegar até aqui. Nós entendemos que faz parte de governar a propriedade particular, né? Propriedade particular foi criada por Deus, tudo que há na terra, nos céus, pertence a Deus. Então, é tão espiritual quanto profetizar, orar, fazer uma boa administração à maneira de Deus, né? Dos bens materiais. Falamos que é imprescindível, né, as pessoas terem a experiência de administrar coisas, de administrar pessoas. É através dessa experiência que as pessoas amadurecem, né, entendem limitações, fraquezas, fortalezas, e deixam de ser, na realidade, né, professores teóricos para serem discípulos, né, porque as oportunidades são muitas, através da administração, de você aplicar a palavra de Deus, né, aplicar a experiência da fé, né, a fé prática. Na aula 4, nós falamos que, na aula 3, perdão, que a riqueza, ela se multiplica indo de geração a geração, né? A riqueza de uma geração, ela não cresce, né? O princípio, então, dos pais ensinarem princípios aos filhos de administração, caráter para administrar, isso é que vai fazer a riqueza se multiplicar. Na aula 4, nós falamos sobre trabalho, né? O trabalho não é uma maldição, uma vez que nós estamos trabalhando no destino que Deus planejou para nós temos alegria, satisfação, né? Esse é um dos indicadores para saber se você está atuando onde Deus planejou para você atuar, né? Não é um fardo. Aula 5, nós falamos de líder servo, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. É aquele líder que o propósito é entrar por baixo das pessoas, ajudá-las a identificar os seus dons, as suas habilidades, qual é a sua função aqui na Terra, né? Por que Deus colocou ela aqui na Terra, qual é o destino dela na Terra. É um líder que ele é um líder oculto, né? Não é ele que aparece, né? Ele permite que seus colaboradores experimentem o sucesso, o fracasso. A aula 6, nós entendemos que dívida, principalmente de consumismo, não é de Deus. As pessoas têm que poupar, elas têm que administrar bem seus recursos para que elas possam alavancar o crescimento, seja da sua empresa, seja em qualquer área da sua vida, né? Crescer baseado em empréstimos é muito perigoso, tem que ser algo que Deus realmente mandou você fazer. Aula 7, nós falamos sobre a importância da possibilidade de fracasso, né? Você não retirar o risco, a possibilidade de fracasso. Falamos aqui, por exemplo, que uma mariposa, se você ajuda ela a sair do casulo, ela não desenvolve os músculos e aí ela acaba morrendo, né? Porque ela não consegue voar. A mesma coisa nós precisamos, o tempo todo, os problemas nos exercitam, criam músculos emocionais para que nós possamos, a cada dia mais, estarmos qualificados para novos desafios junto com Jesus. Aula 7, na aula 8, ideias e ações têm consequências, isso também nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, né? Então, a pobreza não é um acaso,
ela é fruto daquilo que nós plantamos, né? Aula 9, homens não são iguais, Deus criou cada um de nós único, isso faz parte da sabedoria de Deus, é na fragilidade, é na lacuna que eu tenho na minha vida que minha esposa me completa e vice-versa na vida dela. Por isso que nós formamos uma só carne. Assim deve ser toda uma equipe, né? Quando vai sendo formada, cada um vai adicionando seus dons, suas habilidades. Então, nós não temos que criticar a lacuna que há nos outros, porque isso foi parte do plano de Deus. Então, criticar as deficiências dos outros é criticar Deus, é criar a criação de Deus, é criticar a criação de Deus. E hoje, então, finalmente, nós vamos falar sobre governo bíblico, né? O governo essencial para a produtividade, para a qualidade. Foi aí que foi a primeira revelação que eu tive, né? De que era depois da primeira revelação, eu estou até combinando com o Daniel, eu acho que eu vou escrever uma carta no início para colocar nos manuais, porque eu acho que isso é importante. Por que essa escola existe? Essa escola existe porque foi um mandamento de Deus, foi uma revelação que eu tive na minha conversão. Eu apliquei o primeiro princípio que ele me ensinou, e da importância da morte do ego, que é João 12:24, em 26 empresas que eu trabalhei, ou pelo menos eu tive a oportunidade de experimentar as dificuldades, as lutas por problemas de ego, né? Eu creio que todos que vivem no mercado de trabalho têm experiências similares. E então eu falei, puxa vida, nós como cristãos precisamos falar sobre isso, mostrar isso às pessoas, né? Seja cristão ou não cristão, que não adianta você contratar consultorias, fazer planejamentos estratégicos, né, para tentar melhorar a produtividade, a motivação das pessoas, se você não mudar o interior delas, né, que elas deixem de servir a si mesmas, né, mas passem a servir a organização, servir ao país, servir a família. Essa é a chave do sucesso, né? Servir ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, tudo acaba se encaixando, né? A palavra de Deus é como se fosse uma só que ela vai sendo desmembrada para que nós possamos cada vez mais agir naturalmente conforme Jesus agia. Então, vamos começar a compartilhar a aula de hoje. Você tem que me... Já comunicou, Sérgio? Não, você pode comunicar, você me desabilitou aqui, cara. O Daniel, ele tem algum problema comigo, que ele me desabilita aqui toda a aula. Eu não desabilito nada. Pessoal, uma coisa importante aí, a partir do dia 20 de junho, agora, daqui a 3 semanas, a gente vai começar uma nova turma da Escola de Negócios. Muita gente está pedindo para começar a aula desde o início, inclusive Bernardo, estou vendo que ele está acompanhando aí. O ideal, né, a gente não tem problema nenhum de estar observando a aula, né, participando como observador, mas o ideal é começar desde o início, né? O B, o Caio, que também está interessado, tem outras pessoas que estão bastante interessadas em fazer a Escola de Negócios. A gente vai estar começando uma nova turma agora, dia 20 de junho, e vai ser muito bom acho que para a maioria das pessoas, né? A gente vai fazer agora nos sábados, sábados mais ou menos, provavelmente entre 9 e 9 e meia a gente vai estar começando, a gente ainda não definiu o horário, mas se você tem alguém que você aconselha a estar entendendo mais sobre pensamento estratégico, sobre liderança, sobre negócios, sobre política do reino, sobre economia do reino, sobre cosmovisão como um todo, né? Você acha que a Escola de Negócios vai ser uma bênção? Fala com a gente ou fala direto com essa pessoa que está precisando, certamente, né? Então, assim, a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. A Escola de Negócios, ela se propõe a isso, tá? Então, a partir do dia 20 de junho, todo sábado, a gente vai começar uma nova turma e vai ser um grande prazer, né, estar com alguns dos seus convidados lá. Lembrando que Marilene está nos ajudando na secretaria, então as informações chegando a ela vai poder planejar a distribuição de material. É sempre um desafio, pessoas de outros estados, temos que enviar os livros, enviar a apostila.
e ela vai estar comunicando valores, e a ideia é sempre a mesma, pessoal. Nós estamos vivendo um momento difícil e a gente entende isso. Então, aquelas pessoas que não puderem, né, pagar o seu curso, é só falar com a Lênia, a gente vai estar analisando esses casos. Nosso objetivo é empreender, é desenvolver o reino de Deus, o modelo do reino de Deus aqui na Terra. Antes de, basicamente, a gente começar também o conteúdo da aula, só queria reforçar aí para o Nivaldo, os coordenadores, né, Nivaldo, João, Paulo e Gisela, eu mandei uma mensagem para vocês, depois dá uma olhadinha lá no grupo, tá bom? Qualquer coisa, manda para a gente, lá no grupo. Então, o modelo do governo do Reino de Deus, como eu falei, ele basicamente ele muda, né, a forma com que as pessoas veem a hierarquia. No Reino de Deus, como nós vamos ver, a hierarquia existe, né, mas não é de um modelo de um líder que é servido por todos, mas é um modelo de um líder que serve, né? Serve mais que todos, né? Quem quer, como Jesus falou, quem quer ser grande no reino de Deus, então sirva mais, né? Então, o líder serve, o líder desenvolve os seus liderados, seus cooperadores, o seu potencial máximo. Esse deve ser o coração de todo líder cristão. Não é pegar a melhor pessoa no mercado, mas é desenvolver essa pessoa que tem um potencial, que Deus mostrou para você que ali é o lugar dela. Não importa o nível que ela esteja, mas é o nível que você vai ajudá-la a chegar. Isso é que é muito importante para haver um coração de um líder cristão, né? O modelo de Jesus, o líder, né, como nós já mostramos, falamos isso aqui em alguma aula, entra por baixo, né, e ele empurra o seu liderado para cima, desenvolvendo ao potencial máximo. Esse é o principal objetivo de um líder, né? Na realidade, isso aqui no mundo secular, no modelo que existe, essa mudança não é simples, porque muitas pessoas pensam que, ao fazer isso, essa pessoa que ele está promovendo vai ocupar o lugar dela, e em muitos lugares realmente isso acontece. Aquela pessoa se torna um melhor profissional do que o seu discipulador, e com, às vezes, um salário menor, ele às vezes perde o lugar, mas ele tem que confiar que Deus tem muito mais para ele e que nós estamos num processo de transformação. Ao passo também que, se ele esconder o conhecimento dele, isso vai ser percebido por todos e ele também corre o risco de perder o seu emprego, porque ele não é um líder que discipula a sua equipe. Então, é melhor seguir o caminho de Deus, confiar em Deus, confiar que Deus é justo e ele não vai permitir no seu reino nenhuma injustiça. A grande maioria das pessoas, Sérgio, ainda não perceberam isso, que isso é uma verdade. Agora, interessante, eu estava lendo um best-seller chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, o autor desse livro. Esse autor ele pegou empresas que entre 1985 até 2000 performaram muito mais do que qualquer médio de mercado, né, do seu setor. E aí ele procurou estudar, né, por que elas foram muito superiores. E uma das questões, né, um dos pontos que ele aborda, ele não utiliza esse termo liderança serva, mas ele utiliza toda essa questão que o Sérgio está falando aqui, né, de humildade, de colocar, né, os subordinados dele, né, em todo o possível desenvolvimento. Ele era uma pessoa que não queria aparecer, ele sempre fazia com que a empresa aparecesse, né? Então, esse era um dos requisitos, né, de todas essas empresas. Tinha um CEO, né, um presidente, o principal lá, ele tinha essa postura de liderança, né? Então, assim, embora a maioria do mundo não pratique isso, já foi comprovada, inclusive cientificamente, que essa é o melhor tipo de liderança, irmão. Então, quando o modelo de governo não é bíblico, né, esse modelo de governo acaba produzindo... Quando o modelo de governo é bíblico, onde você tem um líder que serve a todos, há um espírito de satisfação, de gratidão, de compromisso, de fidelidade, e aí nós temos paz e produtividade, né?
para que se aumente o governo e venha paz sem fim, conforme Isaías 9,7. Essa não é uma sabedoria de Harvard Business School, mas é uma sabedoria do reino de Deus, da palavra de Deus, né? Então, a paz e a produtividade, como eu falei no início da minha vida, quando eu deixei de ser empregado, eu fui me tornar consultor, exatamente nessa área de qualidade e produtividade, e eu queria entender, estudando, tentando entender o porquê do sucesso japonês, das técnicas japonesas. Foi que então o Senhor me mostrou que no Japão eles praticavam um princípio, que é servir primeiro ao país, depois à empresa, depois à família e depois ele, né? Nós cristãos não fazemos essa hierarquia, mas nós servimos a todos com justiça, né? Mas por eles praticarem, por último, o serviço a eles, né? Eles acabavam tendo um modelo de gestão altamente produtiva, lucrativa, e daí o sucesso, né, japonês. Mas é como se você tomasse o sol ou usasse a chuva que Deus manda, mesmo não sendo cristão, para cultivar, para fazer, se você trabalhar, você vai colher. E eles, sem conhecer muito a palavra de Deus, eles praticam esse modelo de serviço, né? Serviço primeiro ao país, depois à empresa, depois à família e depois eles. Então, ele é o último, ou seja, ego zero, né? Então, o governo não bíblico, né? O que produz? Confusão, dependência, pobreza. É o modelo do governo babilônico, né? Babilônia significa confusão, cidade sem planejamento, né? Então, esse é o modelo não bíblico, é o modelo do mundo. O mundo está em confusão porque ele é uma grande Babilônia, né? E nós temos que mudar essa história. Nós temos que implantar o reino de Deus para podermos experimentar a paz e a justiça aqui na Terra. Família de negócios, né? Seja na família, nos negócios, na igreja, no governo civil, é na Trindade que nós encontramos a revelação máxima do modelo de governo, que inclui serviço mútuo, conceito de divisão de trabalho e andar em unidade, né? Você, lendo a Bíblia, é até no início difícil para todo cristão entender se realmente são três pessoas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, ou se eles usam nomes diferentes, mas se é um Deus só, porque é tanta unidade, é tanto senso comum, que é difícil a gente perceber o que é Pai, o que é Filho, o que é o Espírito Santo. Porém, eles têm sim uma hierarquia, é o Deus Pai, né? Tem o Filho, que é o grande executor, tem o Espírito Santo, né? Que ele é o auxiliador, ele que está à nossa disposição nesse momento para nos fazer entender, para nos fazer falar das coisas de Deus, né? Então, eles atuam aqui na Terra em plena unidade, né? Serviço mútuo, cada um tem a sua função, né? Mas nós temos até dificuldade de perceber isso. E assim deveria ser uma equipe, né? Não deveria existir a palavra eu fiz, nós fizemos. Não importa quem abriu a porta, não importa quem limpou o chão ou quem fez o desenho daquele projeto de sucesso, né? Nós temos sucesso. Então, esse deve ser a linguagem de um governo produtivo, de um governo que produz qualidade, que produz excelência. Tem alguma coisa a comentar? Então, uma palavra que está sendo muito usada na moda, está bastante na moda, é o benchmark, né? O que é o benchmark? Você olhar alguma coisa que está funcionando e modelar basicamente isso para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua atividade, né? Para você como pessoa. E o que a gente está fazendo aqui é basicamente benchmarking. A gente está olhando, poxa, qual é o melhor modelo de governo, o melhor modelo de liderança que pode existir. As pessoas estão aí em dúvida, né, querendo, lançando livros e livros. A gente tem na palavra de Deus o melhor exemplo. A própria Jaque, que está aí presente hoje, uma vez ela perguntou, poxa, mas eu tenho uma empresa, qual a melhor forma de liderança e tudo? E eu falei, Jaque, a gente vai vir, né, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o melhor modelo de liderança, de governo possível para a sua empresa. E você vai ver que isso vai estar constituído na Trindade, porque Pai, Filho e Espírito Santo.
eles, ao mesmo tempo, eles respeitam uma hierarquia, mas eles trabalham mutuamente, ambos se ajudando. E por que um governo bíblico ele não traz confusão, ele traz sempre produtividade e eficiência? Por conta disso, porque há uma liberdade em conselho, basicamente eles vivem em conselho, não há um ego, todos eles executam a sua função, mas tem liberdade também de qualquer aconselhamento, né, no caso, né? E aí o ambiente ele fica livre, né, para qualquer tipo de criatividade, né? Um governo hierarquicamente tirano, por exemplo, em que o líder ele é o líder, ele quer ter poder sobre as outras pessoas, o que acontece geralmente? Gera, basicamente, a gente vai ver mais à frente, uma cultura do medo dentro de uma empresa, né? Mas a Trindade, ela é um modelo eterno, é um modelo de Deus, e que a gente precisa aplicar. Ou seja, vai sempre ter uma hierarquia, né? A hierarquia é bíblica, irmãos. A hierarquia é bíblica. Hoje a gente está vendo aí manifestações anárquicas, né? Basicamente, as pessoas querendo, repudiando as hierarquias, né? Tudo começou por um sentido, né? Que foi até bom, né? O pleito inicial, mas aí se torna um movimento tirânico, movimentos anárquicos que, poxa, com depredação e tudo. Então, assim, a gente tem que entender essa questão da liderança, que a hierarquia é bíblico, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham diferente, né, em situações diferentes, mas é tudo para o corpo, né, sem ego, enfim, esse modelo é muito importante, tá, gente? A gente vê hoje, propriamente, né, quanto que a unidade é importante no governo Bolsonaro, né, a gente vê o governo um pouco dividido. Você vê uma área militar e você vê uma área olavista, né, baseada no filósofo, né, professor Olavo de Carvalho, né, e ambos não se batem tanto, né? Então, assim, a unidade é muito importante para todo tipo de governo, né? Então, temos que orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, Bolsonaro, né, para que haja uma unidade. A gente está vendo o que está acontecendo hoje, um país completamente dividido. A gente precisa orar, gente. A gente precisa orar muito. Amém. Nós vamos ver, né, que, apesar das escrituras, como nós vamos ler agora, Colossenses 13:18, né, falar uma realidade, a gente nunca atentou para essa realidade. Qual é a realidade que Colossenses 1:13-18 fala? Diz assim: Jesus, né, ele nos libertou do império das trevas, quer dizer, de um modelo de governo de trevas, ou seja, de pessoas cegas, sem sabedoria, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, assim, é muito interessante que nós falamos isso, entendemos que nós somos transladados de um reino para o outro reino, e esses reinos têm modelos de governo completamente diferentes, como nós vemos. No reino das trevas é o reino da vaidade, do orgulho, em que quem é líder quer ser servido por todos, ele administra pelo medo, pela ameaça, e no reino de Deus ele não existe esse tipo de postura, porque as pessoas são sábias e elas entendem que isso não gera produtividade. É como se você rasgasse o dinheiro, né? Você humilhar uma pessoa, você não tratá-la bem, isso é rasgar dinheiro, é você pagar uma pessoa para ele fazer um péssimo trabalho, porque ele está desmotivado, ele está aborrecido com você. Isso não é sábio, isso é tolice, né? Então, o governo bíblico, todo governo deve estar unido em Cristo. Governos menores, né, da família, governo civil de uma cidade, governo de uma empresa, são limitados e atados juntos em serviço e submissão a Cristo. Alguém ou algum grupo é o executivo máximo,
e todos os governos menores têm que seguir as diretrizes do chefe e interrelacionarem-se com os outros conforme o chefe mandar. Então, nós vemos aqui que em nenhum momento aqui nós estamos desfazendo a hierarquia. Muito pelo contrário, a gente reconhece que em todo lugar tem que ter um responsável, um cabeça. Você pode passar a autoridade para seus subordinados desempenharem algumas funções, algum certo poder, mas, no final das contas, é você o responsável. Não se delega a responsabilidade, se delega a autoridade. E todo tipo de liderança foi permitida por Deus e constituída também, né? Então, no mínimo, permitida pelo Senhor, seja lá qual for. Então, se você é pai de filhos, você tem uma liderança com seus filhos. E essa responsabilidade vai ser cobrada, por menor que seja a forma de governo e de liderança, isso vai te ser cobrado. Então, se você é pai, se você é chefe, se você é um youtuber, um pastor, se você é um empresário, você exerce liderança sobre pessoas e o Senhor vai te cobrar, meu irmão. Então, faça o seu melhor, né? Porque a gente vai responder para quê? Para essa liderança suprema, né? Que é Cristo Jesus e que, basicamente, é o centro de todo o poder. É isso. A gente... Não sei se o Sérgio quer falar, não pode? Não, só seguindo, né? Então, assim, na Bíblia nós encontramos 5 esferas de governo humano, né? Tem o trono de Deus, que do trono de Deus emana, né? Sai a retidão, justiça, né? Toda a palavra de Deus converge para nos desenvolver em nós a retidão e a justiça, a maneira de Deus, né? A justiça dos homens, que muitas das vezes acham que estão fazendo justiça, estão fazendo mal, né? Então, essa retidão, essa justiça chega a nós através de Cristo, que é o cabeça da igreja, e a igreja, como estando no centro, né, é a única capaz de fazer o discipulado dos líderes das outras esferas de governo. Então, nós temos a esfera do autogoverno, que é a nossa vida, a esfera do governo familiar, a esfera do governo civil, a esfera do governo comercial, econômico. Todas essas esferas de governo, elas precisam ser capacitadas pela igreja. Por que pela igreja? Porque a igreja é a única que tem discernimento dos princípios e valores, né? Você não vai aprender essas coisas em nenhuma universidade, porque, a menos que seja uma universidade, uma escola cristã, como a nossa. Porque você precisa da revelação, essas escolas, elas se baseiam numa física humanista, né? E nós nos baseamos em leis de Deus, né? Então, quando elas estão alinhadas com a palavra de Deus, essas escolas acabam experimentando êxito e sucesso, né? Então, a gente viu, gente, que o governo, para ele ser bom, para ele trazer paz, para ele trazer produtividade, ele tem que ser bíblico. O Sérgio está falando aí 5 esferas de governo que são bíblicas, né? A gente consegue observar essas 5 esferas biblicamente. O Daniel explicou que ele basicamente não inventou essas 5 esferas, né? Mas são 5 esferas que você, né? E ao ler o livro você conseguiu perceber, né? São 5 esferas constituídas por Deus. E aí você fala, poxa, mas o Senhor está falando de igreja é importante, mas como assim igreja? Eu não vejo nada disso acontecer na prática. E é por isso. Você tem toda a razão. Isso não acontece na prática. O que a gente está vivendo hoje é um sistema de governo completamente desequilibrado. A gente vê 5 esferas, 5 jurisdições diferentes que deveriam estar automaticamente, né, uniformemente equilibradas nos seus poderes e deveres. É como se fossem os 3 poderes que a gente está vendo hoje, né, no nosso cenário político acontecer, que também está completamente desequilibrado. Mas, voltando aqui, falando sobre os poderes, né, e as esferas de governo de Deus, a gente vê que está tudo desequilibrado. Por quê? Por conta de abusos de poder de uma ou outra esfera, né? A gente vê, como o Sérgio falou, a igreja, irmãos, e isso não tem acontecido, ela tem que ser essa voz orientadora, essa voz profética. E o que a gente vê hoje, cada vez mais, é a igreja sendo
na realidade, melhorou um pouquinho com o governo Bolsonaro, bastante, né? Se a gente fosse pegar até 2018, a igreja estava sendo muito perseguida. Agora melhorou um pouquinho, mas mesmo assim a gente está voltando a um tempo de crise de valores tremendos, gigantescos, né? Em que a igreja ela não consegue mais ser a voz, ela não consegue ser a voz profética, a voz sacerdotal, a voz de Deus. O que é o sacerdote? O sacerdote pega do povo e leva para Deus, né? O profeta pega de Deus e leva para o povo. É importante essa via de mão dupla, e hoje a gente não tem isso, né? E é por isso que a gente está vendo a nossa sociedade degringolada. A nossa sociedade está vivendo um tempo de crise gigantesca. Por quê? Porque essas 5 jurisdições elas não estão equilibradas. E aí acontece abuso de poder de uma principal, né, que a gente tem visto o quanto que o Estado, e ao longo de todo esse curso você tem observado isso, e você tem crescido em revelação em relação a isso, o quanto o Estado tem se apropriado do poder de todas essas outras jurisdições, né? Todas essas outras esferas, né? Então, assim, qualquer tipo de centralização de poder, né, é muito perigoso. E isso a gente está vendo acontecer em algumas situações, né, algumas esferas, e é nisso que vai ser basicamente o nosso debate hoje, da gente fazer todo um diagnóstico, falar, calma aí, vamos parar aqui e vamos passar a propor coisas para a gente melhorar, porque do jeito que está, a gente está caminhando para um fim muito triste. Então, nós estamos aqui, né, mas assim, resumindo um pouco, falando que nós entendemos, né, que a igreja é a única capaz de interpretar quais são o propósito de cada uma dessas esferas de governo, como é que elas devem atuar na forma prática, né? Então, essa escola ela vai tratar de como é que você deve governar a sua vida, planejar a sua vida, ela vai tratar como é que você deve governar a sua família, a sua empresa, a sua igreja, né? Hoje, o que nós estamos falando aqui deveria estar sendo pregado no púlpito, né? Mas as pessoas precisam entender que ela ir a uma reunião domingo, né, que as pessoas chamam de eu vou ao culto, não, você vai a uma reunião. Culto é aquilo que você pessoalmente presta a Deus, né? Então você pode estar na reunião prestando um culto ou não. Então você vai a uma reunião ali, as pessoas chegam com uma falsa expectativa de que ela vai receber um toque naquela reunião e a vida dela toda vai mudar, os problemas vão embora, como se os problemas... realmente, muitas das vezes, isso acontece quando é um problema espiritual, aquela pessoa é liberta, né? Ela está sob uma opressão, o pastor naquela noite faz uma oração de libertação, expulsa aquele demônio e a vida dela realmente pode mudar. Mas os problemas de relacionamentos que ela tem em casa, no trabalho, com os amigos, né? Isso tem a mudança, só vai mudar, a atmosfera só vai mudar começando por ela. As pessoas precisam ver nela a mudança para elas também desejarem mudar. Não adianta a gente ficar querendo, esperando que os outros mudem. Então, mude você. Se você quer ver mudança na sua família, no seu trabalho, na sua equipe, mude você primeiro. E você vai passar a ser um exemplo. É isso que nós estamos defendendo, né? Eu ouvi recentemente de um pastor de um país, do Zaire, que ele falou, Sérgio, quando eu apresentei essa escola, ele falou, cara, isso, no meu país, 60% da população, 65% da população era cristã, e agora as igrejas estão vazias, e todo mundo desistiu, porque elas ficam sempre ouvindo aqueles mesmos sermões, né, que agora, né, amanhã, a sua vida vai mudar, e é tudo diferente. Vem a reunião, e a pessoa vai lá na reunião, oferta, dizima, vai naquele negócio todo, e a vida dela não muda. Chega uma hora que há uma apostasia. Então, isso realmente que a Igreja Verbo está entendendo, e nós estamos aqui nessa escola tentando influenciar outros líderes a prestarem atenção nisso. A palavra de Deus é muito mais do que falar de salvação, falar de libertação. A palavra de Deus é muito ampla, muito rica, e ela possui conhecimento para nós aplicarmos em todas as áreas da nossa vida. Então, se Cristo não reina e o foco centralizador é o indivíduo, cada indivíduo achar que ele é dono da verdade, nós temos anarquia.
Se o foco é a família, né? Algumas famílias dominam algumas regiões, então nós teremos o que? O tribalismo. Né? Se as igrejas acham que elas devem governar, né? Ter poder, governo civil, nós temos guerras religiosas. Se os grandes oligopólios, né, querem governar, mandar a economia, nós temos monopólios implacáveis, né, que é o que muitos socialistas falam: olha, o comunismo é ruim, o socialismo é ruim, mas o capitalismo é péssimo, porque os monopólios acabam oprimindo os pequenos negócios, não permitem que os pequenos negócios nasçam. Isso, eles têm uma parte de razão nisso, né? Então, e quando você tem um governo civil que ele não respeita nenhum dos outros esferas de governo, você tem uma ditadura, né? Então, todos esses modelos, né, de foco centralizado neles, levam à perda da liberdade e levam à tirania. Nessas formas de governo, a autoridade humana é poder sobre alguém, né? Mata a criatividade, a fé, né, para produzir com qualidade, com excelência, com criatividade. Então, a filosofia de governo que nós estamos falando aqui é: quem está no poder tem poder sobre os outros ou responsabilidade pelos outros. Poder sobre os outros gera medo, gera desmotivação, gera morte, né? E responsabilidade pelos outros gera vida, gera compromisso, gera motivação, pacto, né? Gera vida, né? Então, nós estamos aqui tratando de duas filosofias de governo: poder sobre os outros, eu mando e você obedece, né? Ou responsabilidade pelos outros. Vocês estão entendendo por que isso tudo o modelo bíblico ele incentiva tanto que a gente está falando da produtividade, eficiência? É por conta disso. O próprio Dennis, né, ele utiliza esse exemplo. Ele diz que o coração de um governo ele se apoia na sua perspectiva do poder, de poder. Então, se aquele governo ele está ali, né, aquele governante, né, aquela hierarquia, aquele representante, né, constituído, ele está ali para exercer poder sobre as outras pessoas, isso vai trazer consequências. Por quê? Porque num ambiente em que há, como o Sérgio falou, né, esse tipo de liderança, de você, não, eu estou ali porque eu sou vaidoso e eu quero mandar as pessoas, isso acontece muito hoje em dia. Né? Na verdade, hoje em dia não, né? Sempre aconteceu, porque isso é da carne do homem, né? Quer se mostrar superior, quer mandar e não quer servir, né? Quer ajudar, né, ter uma responsabilidade pelos outros, né, e não poder sobre os outros. E é isso que a gente está vendo, né? Um governo, né, sob medo, seja ele político ou econômico, né? A gente voltando agora para o campo empresarial, ele desincentiva muito qualquer tipo de pensamento criativo, qualquer produtividade, porque o cara ele vai ter medo de qualquer coisa, ele não vai ter um ambiente livre para ele levantar uma bola e ele errar. Né? Eu aprendi na minha vida que um fracasso, né, não existe. Né? Ou você faz alguma coisa, né, e aí erra e aprende, ou você ganha, você é vitorioso. Então, assim, o fracasso, na realidade, não existe, porque você sempre vai sair melhor, seja através do aprendizado ou através de você ter ganho aquela situação, né? Uma situação de negociação na tua empresa, enfim. Então, só que um governo do medo, ele paralisa as pessoas. As pessoas elas não vão querer correr risco, porque, poxa, se eu errar aqui, eu vou ser demitido. Por que hoje em dia a gente vê as startups aí com crescimentos vertiginosos, crescendo muito mais, né, do que as grandes empresas? Por quê? Porque geralmente essas startups elas têm uma cultura, né, de contratar jovens, e essa cultura dessas startups, né, elas permitem esse erro. Então, cara, você não tem problema. Olha só, a gente está começando esse negócio, é uma startup
não tem tanto dinheiro colocado nessa empresa. Então, a gente precisa testar, validar, errar até a gente achar o produto ideal, né? Até a gente crescer. Então, os caras eles não estão nem aí se eles vão testar e eles vão errar, né? E assim tem que ser na sua empresa, na sua casa, na sua administração da tua família. Não trate seu filho, né, com medo, né? Trazer esse medo, né, de fracasso. Não, é por isso também nosso sistema de educação está falido. Porque são simplesmente provas e se você errar, você está frito. Isso não contribui para um aprendizado de longo prazo, aquele aprendizado que é baseado no discipulado. Você erra e aí vai lá o pai, ele confronta, você cresce. E assim é, com as dificuldades. Pessoal, o que vocês acham de uma parada de 5 minutos? Vamos lá. Vamos dar uma paradinha, gente. E a gente abre para perguntas aí. Se você tiver alguma pergunta aí nesses 5 minutos, abre o seu microfone ou então manda. Compartilha com a gente. A gente está vivendo um tempo muito doido. E, enfim, é bom a gente conversar também. Quem queria falar aí? Alguém levantou a voz aí. Eu posso perguntar uma coisa, já que ninguém falou? Oi, Jack. Boa noite. Boa noite. Aí, como que fica? Eu acho que eu concordo, obviamente, com tudo que vocês falaram, né? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Tá bom. Estamos, você tá bem manchadinha, tá? E o meu sorriso, olha só isso. Ascendente, amor. Eu não sei como muda, mas eu vou tentar mudar. Peraí. Ah, não. Fiz besteira. Eu não sei o que eu fiz. Bom. É o seguinte, se tratando de um governo, isso não levaria a uma não participação das pessoas que não concordam com essa ideia de não ser pautada, né? Pautada em Deus, tipo o Estado laico. Eu não entendi. Fala de novo, porque não ficou muito claro a tua pergunta, Jair. O Estado para ser governar. Isso, o Estado para ele governar de uma maneira que ele possa ser ouvido por todos. Ele não precisaria ser laico. Eu entendo que isso é apenas um debate, tá? Não é o que eu acredito, não, porque eu acredito plenamente nos países que tiveram a palavra de Deus, que foram países que desenvolveram muito, né? A Alemanha, né? A Inglaterra, o Reino Unido, os Estados Unidos. Então, foram países que são potência hoje, né? Mas, hoje, né? Numa situação que a gente está caótica no mundo, né? Está precisando de segunda chamada, o mundo, o ser humano. A gente governar hoje, que eu vejo hoje a dificuldade de conversa, né, da população, porque o presidente é o presidente que declara a sua fé, já encontra barreiras nisso, né, já encontra resistência justamente por isso. Porque o presidente é isso, porque ele está levando religião para o Congresso, se ele não poderia fazer isso. Então, será que isso não leva uma resistência maior? Quer falar? Olha, Jaque, vamos lá, né? Um governo, ele governa considerando uma Constituição, né? Um conjunto de leis. E a pergunta é, baseada em que princípios e valores essa Constituição foi escrita? Então, se o presidente ele acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou se ele acredita em outro Deus, eu acho que a coisa crítica que nós aqui entendemos é a Constituição, né? Que leis
fazem parte da constituição de uma nação. Então, essas leis, na realidade, elas representam o certo e o errado, princípios e valores do mundo, né, relativista, ou do mundo do reino de Deus. Então, o que nós sabemos é que se um governo ele tiver leis que se opõem ou que estejam desalinhadas com os princípios e valores de Deus, essa nação não vai experimentar prosperidade. Agora, eu acho que o presidente, assim como nós, né, não temos que falar do Evangelho, falar de Deus, nós temos que falar através das nossas atitudes. Exato. Então, a nossa postura. Entendi. Essa deve ser a pregação, né? Nosso exemplo. Então, falar de Deus, em nome de Deus, e falar um palavrão, xingar, são coisas que não são compatíveis, mas a gente entende que ele é um homem em processo de conversão, transformação, não é um bom exemplo, né, para nós analisarmos a questão. Então, o que eu acho é que a igreja precisa influenciar políticos, né, ou como se fosse uma escola, né, que, em primeiro lugar, a igreja entenda que os seus membros deveriam estar ocupando posições importantes nas empresas e no governo, né, para eles poderem escrever leis e administrarem, né, aquele ministério, a nação, de um modo geral, porque a soma desses pequenos governos representa o governo geral de uma nação, baseado nessas leis e princípios de Deus. Senão, vai ter fracasso, né? Então, por exemplo, qual é o modelo de governo no Brasil que o governo Bolsonaro herdou? O modelo de governo é pautado em princípios e valores socialistas comunistas, porque durante 12 anos toda a Constituição foi costurada dessa forma, e também, durante muitos anos, isso tem sido empregado. Nós temos muitos militares que pensam de modo socialista, principalmente todos teóricos, né? Quem nunca meteu a mão na massa, como eu, por exemplo, nunca tinha metido a mão na massa, nunca tinha administrado, nunca tinha experimentado a responsabilidade de administrar uma empresa, de administrar pessoas como minha responsabilidade, né? É diferente de você ter uma equipe, se alguma coisa der errado, você tem um gerente, tem um diretor, né? Então, quando eu tive essa experiência, eu deixei de ser comunista socialista no dia seguinte, né? Eu comecei a entender problemas de administrar com esses princípios e valores. Então, eu não sei se eu falei muito sobre... Não, só para complementar aqui, o Sérgio falou bem, é basicamente isso, né? A gente está falando de equilíbrio entre os governos, e aí você pode pensar, pô, mas Daniel, calma aí, a igreja, a voz profética, pô, vai confundir religião com... Mas é exatamente isso que o Sérgio está falando aqui, ô Jaque. A gente acredita muito que se a gente aplicar os princípios de Deus, o que a gente está falando aqui, a nação ela vai ser próspera. Por quê? Porque não vai ter divórcio, o marido ele vai chegar até as últimas consequências para continuar com a esposa dele. E aí isso não vai causar problema econômico. Aí, ou seja, as pessoas não vão consumir drogas, aí não vai ter problema de tráfico de drogas, vai ter muito menos assaltos. Enfim, se tudo for pautado na palavra de Deus, isso não vai acontecer. Agora, poxa, Daniel, mas hoje a gente vive num mundo muito diferente e, poxa, está todo mundo exaltado. Será que não é, de fato, melhor o Estado laico? Sim, o Estado laico é isso. Você tem liberdade de opinar. Mas o que a gente está falando a igreja precisa se levantar como voz ativa para isso, para influenciar, para que políticos possam fazer leis, né? Leis que possam trazer prosperidade, porque as leis bíblicas vão trazer prosperidade para a nação. Quanto mais a gente se distanciar da palavra de Deus, dos princípios, das leis de Deus, mais a gente vai cair em maldição. Na Babilônia. Vai cair na Babilônia. A gente está vendo tudo isso acontecer justamente por conta disso. Já faz muito tempo que a gente deixou de aplicar os princípios. A gente vê o
hoje, qual é o principal país aí? É os Estados Unidos, né? É o país economicamente o maior do mundo, né? A gente vê a China chegando, mas, enfim, os Estados Unidos ainda é a maior potência. E você pega a Constituição americana, é uma Constituição completamente baseada nos princípios bíblicos, né? Então, você não precisa ter um presidente que ele se diz, né? Porque você tem, claro, uma pluralidade, que ele se diz cristão. Ele pode se dizer cristão, porque ele também tem liberdade para falar isso. E o nosso Estado laico, ele não permite isso, né? Ele permite, mas o principal são os princípios bíblicos e a igreja continuar entendendo que a gente precisa falar para fora da igreja, não para dentro da igreja, porque para dentro da igreja a gente não vai transformar, a gente precisa falar para fora da igreja, influenciar políticos, influenciar grandes empresários, influenciar grandes pais e mães, enfim, que possam trazer a transformação, porque a aplicação dos princípios é o que vai trazer prosperidade e bonança para a nossa cidade. Então, assim, é claro que nem sempre tudo que a gente falar aqui, a gente vai falar sempre o modelo ideal e tentar encaixar também bastante com a realidade. Mas nem sempre, poxa, então vamos viver uma teocracia. Não, a gente não vai conseguir viver uma teocracia. Então vamos tratar prático aqui agora. O que a gente tem hoje, como é que a gente pode equilibrar os governos? É isso que a gente vai fazer no debate, né? E é isso que a gente faz aqui na Escola de Negócios. Com a experiência que eu tive, eu me formei em engenharia, eu estudei, fui para o Japão, fiz cursos lá, especialização, na França. Então, com tudo isso, eu posso falar o seguinte, que isso é lixo. Qualquer um que se esmerar em fazer esse curso até o final e estudar, esses princípios forem internalizados, ele passar a pensar a partir deles, eu te garanto, você vai ser um excelente governante em qualquer uma das esferas que Deus te colocar. Isso eu lhe asseguro. Depois de todos os meus anos, né, eu estou chegando já, né, tenho 66 anos, então estou chegando numa fase em que você acaba falando como Davi, né? Eu já vi tudo nessa vida, né? Uma coisa eu sei, né? O justo não mendigará o pão. Ou seja, todo aquele que pratica a justiça de Deus, a palavra de Deus, ele vai ter sucesso. E, pode não ser, você está aqui aplicando, você pode estar querendo aqui, a gente começou em março, você pode estar falando assim, não, mas Daniel, eu estou aplicando os princípios aqui que está falando na Escola de Negócios há 2 meses e não está dando resultado. Aí eu te falo, né, principalmente, a palavra de Deus, os princípios, né, eles podem ter certeza absoluta, no longo prazo vai sempre acontecer. Agora, a palavra de Deus diz também em Provérbios, que tem um monte de gente que está correndo atrás de dinheiro, fazendo coisas absurdas, e que no longo prazo, hoje, aí você olha, não, mas aquele cara está sonegando imposto, aquele cara está tratando mal os clientes, mas mesmo assim o cara está enriquecendo pra caramba. Curto prazo. A gente está falando aqui de prosperidade de longo prazo, que você não vai se preocupar. De uma geração a outra. De uma geração a outra. Falar, nossa, o Sérgio tirou as palavras da minha boca. Não é um enriquecimento para mim, para os filhos, é uma coisa prolongada, né? Não é uma bênção curta, não é algo curto. Fortuna. Isso. Bem. Vamos voltar, pessoal? Podemos voltar? Vamos. Então, vamos lá. Nós partimos para a parte mais interessante. Então, nós falamos sobre filosofia de governo. Hierarquia, né? Embora os membros da divindade sejam iguais, como nós falamos, né? Ou seja, a gente não percebe em nenhuma parte da Escritura falando em que um é mais que o outro, né? Eles se relacionam sob a autoridade hierárquica do Pai como exemplo, né, universal para nós. A hierarquia é essencial para termos ordem, proteção, né, e desenvolvimento da humildade. Resultados de não se respeitar a hierarquia na família. Pais perderam o direito de disciplinar os filhos, filhos podem rebelar-se, responder como quiser, quando quiser. Nas escolas, professores perderam o direito de ensinar, alunos perderam o direito de aprender, pois alguns alunos se comportam como idiotas em sala de aula, né? Da sociedade, a sociedade vai acabar recebendo, né, esses camaradas rebeldes, né?
Receberá os rebeldes e terá de aumentar a quantidade de policiais para os levar aos tribunais, enchendo as prisões, resultando no aumento de custos do governo e dos impostos. Tudo isso porque as hierarquias, as lideranças, elas não confrontam, não querem confrontar o povo. Os pais não querem confrontar os filhos, os filhos eles se acham que não tem hierarquia, os governantes mesmo também não querem. Quando o cara erra, ele vai lá e passa a mão pela cabeça, oferece diversas práticas assistencialistas. E, gente, uma coisa que eu gosto de falar aqui, a transformação ela vem majoritariamente pelo confronto, tá? Por uma mudança de consciência de forma pura e fácil, é difícil de haver, de fato, uma transformação. Por isso que aqui a gente, às vezes, bate, a gente fala de uma forma... E aí, muitas vezes, vocês não gostam, mas porque é importante o confronto, porque é no confronto que há, de fato, a mudança. A gente simplesmente só passar a mão pela cabeça e você, pai, passar a mão pela cabeça do seu filho não vai crescer, ele não vai entender o que precisa ser educado. Então, assim, transformação vem pelo confronto. E isso que o Sérgio falou é exatamente isso, é falta de confronto. A palavra de Deus fala diversas vezes Deus disciplinando seus filhos através do confronto. Um grande problema, às vezes, na nossa vida, se não for um motivo de pecado, pode ser Deus querendo levar a um outro nível, né? Querendo levar a um outro nível, querendo provocar uma grande transformação na nossa vida, né? Então, muitas das vezes, problemas são um indicativo de que Deus espera uma mudança de atitude em nossas vidas. Porque a economia, né, negócios, é uma boa isca para evangelismo. Quer dizer, nós estamos falando de ministério no mercado de trabalho. Você não está falando de evangelismo? Estamos falando de evangelismo. E por que nós podemos, através desse ministério, né, no mercado de trabalho, evangelizar? Por quê? Porque as pessoas podem conviver com vizinhos bissexuais, 2 travestis, um cavalo junto, toda essa bagunça, né? Uma igreja que se divide em 18 milhões de denominações, né? Um governo civil ruim. Tudo isso as pessoas podem conviver, mas não conseguimos conviver sem emprego ou dinheiro, né, para nossas necessidades básicas, comida, moradia e saúde. Então, a partir do momento que, como nós fazemos agora com essa Covid-19, é uma grande oportunidade para os cristãos apresentarem soluções para as pessoas, ajudá-las a sair do desespero, da angústia, né, e levá-las a novas oportunidades que talvez Deus tenha para elas. Vocês entenderam o que o Sérgio está falando aqui? É uma coisa muito séria, gente. Assim, é incrível mesmo, é revelação. Porque a gente vem e fala sobre Cristo, o Salvador, e a gente quer falar aquele debaixo do braço e falar de Deus. Isso é muito bom, a gente tem que falar. Mas que é melhor exemplo do que falar sobre algo prático, algo que as pessoas de fato estão interessadas? Por que a Dilma caiu em 2016, 2017? Foi por causa da economia, gente. Porque a economia estava muito ruim, estava capengando. Então, quando a pessoa sente no bolso uma melhora, ela fala, não, calma aí, o que está acontecendo? Então, os cristãos ainda não entenderam que se eles aplicarem os princípios, se eles aplicarem as leis, se fazer o que diz a palavra de Deus, obedecer, eles vão prosperar, e isso vai ser um grande tipo de evangelismo para os seus empregados, para os seus vizinhos, para os seus familiares. E assim também, isso eu estou falando de ponto micro, mas o ponto macro também é a nossa nação. Se a gente se espelhar nos princípios bíblicos, poxa, é uma grande forma de você achar, eu tenho a boa nova, meu amigo, faz isso daqui, obedece a palavra de Deus, que você vai prosperar também financeiramente, gente, também financeiramente, porque essa é a lei de Deus, é fortuna, então você vai prosperar de forma fortuna, não só de riqueza, mas riqueza também, porque você vai aplicar e isso dá frutos. Amém. Então, a democracia pura, né, é uma ilusão, por quê? Porque o povo sem conhecimento, né, ele perece. Um povo sem conhecimento, como é que ele pode escolher boas políticas? Né? Ele vai escolher aquilo que tem aparência de bom, aquilo que tem aparência de bom para ele, para a família dele, né? Mas ele não, isso por falta de conhecimento. Então,
Nós achamos que o modelo mais próximo do modelo do reino de Deus é o modelo republicano, onde você deveria eleger pessoas éticas, né, com bons princípios e valores, né, que eles defenderam esses princípios e valores, e você que conhece a palavra de Deus fala, puxa vida, esse cara está falando e está defendendo políticas que estão alinhadas com a palavra de Deus. Eu vou votar nesse cara. Esse cara vai me representar. Então, esses líderes sábios seriam escolhidos pelo povo para governar. A igreja, então, precisa capacitar esse líder e precisa alertar o povo, né, nas igrejas, para que eles possam ter discernimento para não ouvir historinhas, né, de carochinha, né, e não sair pensando num bico só. Esse cara vai ajudar a me dar comida, me dar uma panela, como era no interior, né? Vocês sabem que no Nordeste, até pouco tempo atrás, as pessoas se elegiam distribuindo panela, às vezes até oferecendo um caminhão para levá-las para votar. Olha só, meus irmãos, aquele coronel que ia continuar explorando elas, tal, porque levou elas para votar, não, eu meu voto. Isso é realidade. Eu sou do interior, eu vi isso. Isso daí que o Sérgio falou é uma questão muito importante, tá, gente? E assim, eu imagino que isso para você deve ser uma coisa, caramba, mas o Sérgio está falando aí, a gente está falando, a gente fala de negócios, que democracia, como assim? A minha vida inteira eu aprendi que democracia era uma coisa boa. Como pode democracia ser ruim? Aí é que tá, você sempre foi a tua vida inteira liderado e influenciado pelo sistema do mundo. Sistema de Deus, gente, não existe democracia. Por quê? Porque a gente sabe simplesmente qual é a verdade, e a verdade é uma só. A nossa opinião é uma opinião. A palavra de Deus é uma verdade e ponto final. Ou seja, se Deus falou alguma coisa, aquilo é uma verdade absoluta e acabou a discussão. Não adianta querer vir o povo e falar alguma coisa contra. Porque aquele princípio, aquela lei, aquele mandato de Deus é uma verdade. Então, o que é democracia? Democracia é a maioria escolhe o que é o melhor, né? Melhor para o povo é a maioria escolhe, então é democracia. Só que isso não é o modelo de Deus. Vou te dar um exemplo. Na tua casa, você acha que existe democracia na tua casa? Você é pai, você é mãe. Você lida com seu filho baseado na democracia? Então, olha só, vamos aqui, ó. Eu com minha esposa vou chegar aí meus 3 filhos. Olha só, gente, estão 5 aqui, vamos decidir o que é melhor. Cada um vota aí e decidimos, né? Quem ganhar, quem tiver mais votos, ganhou. Isso não é verdade. Por quê? Porque é o pai e a mãe que decidem. Eles têm autoridade, eles têm a hierarquia, eles não têm palavra, não têm democracia. Mãe, eu quero ir para a festa. Não, você não vai. Por quê? Não interessa por quê. Porque eu não quero. Você vai e acabou. Porque eu sei o que é melhor para você. Você não vai. Isso numa família. Numa igreja. Não existe democracia numa igreja. Você tem o pastor, que ele é o sacerdote, ele é o profeta, né? Aqui, né, a gente tem um conselho. E não adianta a maioria querer alguma coisa. Né? A gente acredita que os pastores, os presbíteros, eles são guiados por Deus, eles ouvem a Deus, né? E para trazer para o povo. Na tua empresa não existe hierarquia, como assim? Ou melhor, não existe democracia. Como assim? Quem decide é o empresário. É claro que ele vai ouvir as outras pessoas, mas quem decide, quem tem o poder de veto e o poder é o empresário. Vocês estão entendendo que democracia é muito bonito? Ontem a gente viu o povo pró-democracia. Aí você vê, né, Daniel, até para descansar sua garganta aí, você imagina o seguinte: se eu tenho uma habilidade de construir uma verdade que não é verdade e convencer as pessoas mais do que você que tem a verdade, né, as pessoas vão me apoiar, elas só vão descobrir, né, que elas entraram numa furada daqui às vezes 10, 20, 50 anos. Isso aconteceu, por exemplo, com uma má interpretação do modelo de educação que Piaget desenvolveu, né? As pessoas só vieram a descobrir que algumas pessoas interpretaram errado a teoria de Piaget depois de 50 anos, depois de 30 anos, aí que nós estamos vendo uma confusão,
danada nas escolas, né? Então, com essa perda de autoridade dos professores e vários outros modelos de educação que foram mal interpretados, mas pessoas com muito boa persuasão defenderam e o pessoal embarcou. Isso acontece na medicina, isso acontece na política, né? Nós fomos convencidos aí durante 12, 13 anos que o modelo do Lula era o melhor modelo, tanto que ele foi reeleito 3 vezes, né? E então, assim, enfim, a democracia ela é muito ruim também nesse aspecto, porque quem tem mais habilidade de convencer, né, vai, a maioria que não tem conhecimento vai embarcar. E se ela tiver conhecimento, né, por exemplo, você defende estamos no meio de uma construção de uma obra, né? Aí tem lá um engenheiro que conhece de cálculo, aí chega a esposa a esposa lá que contratou o engenheiro falou assim: não, eu não quero essa coluna aqui no meio da sala. Isso aqui está muito feio, tira a coluna. Aí argumenta daqui, argumenta dali. Se o engenheiro ele não tiver firmeza, poder de convencimento, ele vai acabar tirando aquela coluna. A casa vai desabar e ele não vai para a cadeia. Então, assim, a gente precisa entender todas essas nuances do problema da democracia. A gente sempre gosta, gente, isso é nosso, de entrar em consenso. Isso é muito bom, né? Você está num grupo, você gosta de entrar em consenso, você quer relativizar para que basicamente todo mundo seja atendido em alguma coisa. Só que a verdade é uma só. Se Deus declara que adultério é pecado e acabou. Não adianta você querer falar que não é, que não sei o quê, que adultério é bom, não adianta você querer negociar, né? Então, qual é o modelo de Deus? O modelo de Deus é o seguinte, né? Ou melhor, o modelo dos homens. Hoje, se você quer alguma coisa, a Constituição diz que todo poder emana do povo, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que todo poder emana de Deus, que foi dado para o povo, claro. Mas, assim, qualquer coisa que você quiser mudar, você chega, você faz um lobby junto com os políticos, você vai lá, você faz protesto, né, contra políticas públicas, mas isso jamais vai acontecer no reino. O rei, ele tem um poder absoluto, ele decide o que ele quer, e assim é a palavra de Deus. Então, assim, eu não quero falar que hoje a gente não está numa situação dessa, é claro. Então, assim, no último caso, a democracia hoje ainda é menos pior do que muita coisa que a gente acontece, que a gente vê, né? É o menos pior, tá? Porque é importante o povo ter voz também, claro, né? Mas o modelo de Deus, quando você ouvir essa palavra democracia, você toma cuidado. É aquela coisa, né? Toma cuidado. Se a maioria está indo para um lado, toma cuidado, meu amigo. Toma cuidado, porque vai ter algum problema. Então, procure aí. Se a maioria está indo para um lado, vai para o outro, que vai ser a melhor coisa que você está fazendo. A gente viu ontem. Então, democracia. O pessoal gritando lá. E aí, o que aconteceu? Pancada nos velhinhos. Lá nos Estados Unidos, a gente está vendo aí quebradeira, roubo, saqueamento. É a democracia, é a maioria do povo, a vontade do povo. Então, se fosse pela vontade do povo, não existia propriedade privada, ia ser um escarcéu, anarquia. Então, assim, a gente tem que entender a democracia no que a gente está falando e entender que hoje é importante a gente ter a democracia, o povo falando também, mas é saber o que é verdade e o que o rei está falando. Isso não tem relativismo, não tem consenso. Se Deus falou uma coisa, faça, irmão. Faça, porque é a melhor coisa que você faz na tua vida. Então, concluindo, né? Deus criou o universo, mas não está no controle de todas as coisas. Eu ouvi isso em voz audível. Se você tiver dificuldade em descer isso, entra comigo no particular, a gente pode discutir, eu posso conversar e te explicar. Mas o que eu ouvi de Deus Deus criou o universo, quer dizer, né? Eu ouvi foi: eu governo sobre todas as coisas. E uma vez, perdão, né, eu vou ler e depois eu falo o que eu ouvi. Deus criou o universo, mas não está no controle de todas as coisas.
Ele governa sobre todas as coisas e, uma vez filhos, somos convidados a co-governar com Cristo em conformidade com as suas leis e princípios, colocando as coisas em ordem à maneira de Deus. O que eu ouvi depois de um debate aqui até na Escola Sobrenatural sobre como é que pode Deus estar no controle de todas as coisas, por exemplo, e permitir o coronavírus tomar conta do mundo, cristãos morrendo, velhinhos morrendo, sofrendo, sufocados. E que, se Deus é bom, como é que pode permitir um negócio desse? Pessoas que não culparam, se o culpado é a China, deixa só morrer lá na China, né? Em alguma linha de raciocínio. Mas não, Deus fala, eu não estou no controle de todas as coisas, eu estou no governo de todas as coisas, e eu governo através das minhas leis e princípios. É a lei do princípio do plantar e colher, por exemplo, né? Então, a maldade que o mundo está vivendo, né, é fruto, o mundo está colhendo essa própria maldade, e, infelizmente, nós estamos no mundo, né? O Senhor não nos tirou do mundo, né? Então, nós sofremos as consequências da desobediência, do pecado do mundo, né? Nós já falamos sobre isso. E, por isso, entenda, Deus não está no controle de tudo. Ele quer que você governe com Ele, né, não controlando, porque o governo controlador é um governo limitado. O governo de Deus, ele quer que você se desenvolva, crie, né? Se ele controla tudo, não há nova criação. Você não tem o direito de criar, você tem que fazer o que ele manda. Então, o modelo controlador não é o modelo de governo de Deus. Amém? O modelo de Deus é o de empoderar as pessoas, capacitar as pessoas para elas se desenvolverem e servirem uns aos outros. Se houve dúvida nisso, depois você entra em contato comigo.